Oi, esse é o podcast número 12, gente. Seja bem-vindo ao meu podcast. Esse podcast nós vamos falar sobre os princípios das vendas, porque eu resolvi focar naquilo que pode ajudar melhor você e a mim, é claro, a aumentar nossas vendas. Então, para quem não me conhece, eu sou Adriana Matias, tenho aí quase 12 anos já na produção de adesivos de unha, vendas de produtos para adesivos que já não vendo mais, pedrarias que abri mão de vender, mas de vez em quando volta lá uns kits tal. E eu percebi no início do ano uma quantidade muito grande de pessoas que estavam desistindo, tá? Ó, abra-se de passagem, que eu acho que é muito importante para quem não me conhece, que está chegando no canal agora, entender que eu sou formada como professora de física, né? Física matemática. E a doidinha, né, resolveu fazer direito. Então, sou advogada. E um belo dia, quando eu estava refletindo sobre como é que eu consegui, foi uma pergunta que me fizeram. Me fizeram uma pergunta assim: ai, como é que você conseguiu fazer a faculdade? Ela é cara? Qual você me indica? E aí passou aquela história de vida na minha cabeça, que eu posso estar contando isso no outro canal, que eu falo que vou fazer vídeo para lá, né? Mas quem me acompanhou aqui sabe a luta e sabe que eu trabalhei muito para poder estar podendo pagar lá a faculdade de Direito. E aí eu descobri que os meios que eu usei para pagar a faculdade de Direito, para pagar, gente, tem gente que não tem dinheiro para pagar o valor para fazer a prova da ordem, entende? E tudo isso eu fui extraindo do fruto do meu trabalho, que é adesivos de unha. Vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Ao longo dos anos que eu produzi adesivos de unha, eu vendi muitos produtos para adesivos de unha, muitos produtos. Depois eu fui vendo que não valia a pena, tá? No podcast número, deixa eu ver aqui, número 11, onde eu falo sobre como eu superei a pandemia, as coisas que eu aprendi na pandemia, as consequências que vieram pós-pandemia. Então, serve para todos nós as dicas do que eu passei ali e venho trazendo, né? Todos nós que sobrevivemos à pandemia, estamos trazendo essa bagagem. Uns aprenderam e outros estão aprendendo ainda. Aí tá bom, vendendo produtos para fazer adesivos de unha, vendendo adesivos de unha, vendendo pedrarias para joias de unha. Eu vendo joias de unha. Quase não faço, mas vendo. Olha como é que são as coisas. Passou as vendas dos produtos, como vocês estão vendo aí, as meninas parando de vender produtos porque os produtos chegaram às lojas, né? Gente, vamos raciocinar sobre isso. Os produtos chegaram às lojas. Então, se eu posso ir até minha lojinha ali comprar meu produto imediato, faltou, comprou, eu gasto menos em estoque, é sabedoria isso, né? Então, conforme os produtos foram chegando à loja, a minha clientela foi diminuindo, eu não vi vantagem de estar vendendo. Até mesmo as pedrarias, tá? Até mesmo as pedrarias. Tem nas lojas. Então, ficou o quê? Para mim, ficou os adesivos de unha, tá? Ó, eu quero que vocês cheguem, sentem, faça o que tiver que fazer, lava a sua louça e ouça esse podcast como para qualquer pessoa que venda qualquer coisa, tá? Esse podcast, ele é geral. São para nós mulheres, principalmente nós mulheres, que passamos pela extrema dificuldade que é ganhar dinheiro, tomando conta dos nossos filhos. Eu tenho meu filho, 12 anos, eu tive poucos filhos, graças a Deus, né? Tem meu netinho aqui agora. Vejo a dificuldade da minha filha. Ela tem que trabalhar fora, botar filho na creche, ela tem eu como uma ajuda. Mas olha a dificuldade que é para a mulher que produz algo para vender, está vendendo, está ganhando um dinheiro
que eu falo para vocês palpável para poder estar sobrevivendo. Então chega aí, vamos sentar, vamos conversar sobre esse assunto, vamos dialogar com o interior, com o seu interior, pensa sobre isso, vê o que você pode extrair de melhor. Garanto que você não vai se arrepender de estar aqui no podcast. Podcast vou tentar fazer durar meia hora. Eu vou fazer tentar durar meia hora. Então, prestem atenção. Voltando lá, de tudo que eu vendi, ficaram os adesivos de unha, gente. É o que eu faço agora, são os adesivos de unha. Tudo me ajudou a terminar a minha faculdade lá. Mas hoje, olhando para a gratificação que tem, né? A comodidade também de estar sentada no horário melhor para mim, né? Como hoje, por exemplo. Já fui lá fora, plantei minhas plantinhas lá na calçada, lavei roupa, estendi, né? Então, quer dizer, fiz minhas coisas. Acordei cedo, finalizei uns adesivos lá, não passei base, porque eu não gosto de passar base quando a casa está fechada. Esses adesivos eu finalizei ontem à noite aqui, eu contei 19, né? Então, preste atenção, eu gosto da flexibilidade, eu não gosto daquela coisa de ter o compromisso de estar naquele horário, ali naquele lugar, e ficar naquela ansiedade, né? Para estar lá, não gosto, eu não gosto de amanhã para onde eu vou. Eu tenho isso, muitas de vocês também têm, porque isso é característica da ansiedade, tá? Então, eu descobri, analisando tudo que eu fiz para poder conseguir a minha graduação em Direito, que eu queria só ser chamada de doutora. A verdade é essa. Quando eu entrei na faculdade, estava lá, dona de casa, vendo novela, e pensei, vou fazer teatro, que eu amo, ou vou fazer Direito, que dá dinheiro. Gente, nem teatro nem Direito dá dinheiro. O dinheiro vem proveniente, não é nem do trabalho, é proveniente da sabedoria. E é por isso que eu resolvi contar a história do rei Salomão, tá? Adriana, o que tem a ver o rei Salomão com os princípios de vendas? Que, inclusive, eu não sei, eu tento mudar às vezes o tema do podcast para chamar a atenção das pessoas que querem aprender sobre o assunto, tá? Vocês acreditam? Poxa, existe faculdade de vendas, MBA, PhD, né? Que eu queria pegar o nome do rapaz aqui. Eu até deixei o telefone, porque eu separei duas citações e esqueci de pesquisar o nome dele. O tecladinho aqui apagadinho, não estou enxergando nada nesse teclado aqui do meu filho, me dei mal. Tá, tem aqui um negócio aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ortiz. Agora eu tô podendo usar o telefone, né? Espera aí, voltar. Ortiz, PhD em vendas. Vamos ver o que vai aparecer aqui? Porque eu tenho eu tenho estudado as palestras dele. É André Ortiz, tá? Então, olha só, eu vou deixar aqui o nome para encaixar no nosso podcast. É André Ortiz. Ele é um palestrante internacional, ex-executivo de vendas, que tem PhD em Business Administration. Meu inglês está ótimo, né? Em Neuromarketing pela Flórida. Gente, ele foi estudar lá fora, foi fazer PhD em vendas, para poder estar ajudando aqui dentro do Brasil as grandes empresas a vender. Então, se as grandes empresas precisam estar em constante formação de vendas, quiçá nós. Que foi que eu entendi lá no começo do ano, que eu tinha que solucionar esse problema de vocês. Porque a partir do momento que as pessoas chegavam para mim e falavam, Adriana, você está vendendo adesivo? Você está produzindo adesivo? Eu não estou vendendo nada, Adriana. Eu também estava numa dificuldade. Mas eu sempre sei que depois de maio melhora, porque são anos de vendas. E é claro que os meus ovos não estão todos numa cesta.
entendem? Não estão todos numa cesta. Mas e agora, como é que eu posso ajudar, né? E ser ajudada, que eu também fui ajudada, porque a gente pesquisa o mercado, e pesquisando o mercado eu fui ajudada, conversando com as minhas amigas da mesma área, cheguei a uma conclusão, achei a solução para o meu problema, tá? Para vender a minha produção de adesivo, porque realmente, no período ainda que eu estou, meu bebezinho agora fez 12, né? Mas daqui a pouco eu vou estar livre, e aí sim, se tiver que eu sair de madrugada para atender cliente, tiver que sair a hora que for, eu não vou sair me preocupando que eu estou deixando meu filho sozinho em casa. Tipo, deixar a criança sozinha em casa, é considerado como crime, né? Conselho tutelar, ECA, essas coisas. Então, eu fiquei sozinha com meu filho, eu não podia estar, esse ano, por exemplo, saindo e largando ele. Isso que sabe quando, ó, que hora voltar, não tinha como. E a solução é continuar vendendo meus adesivos de unha. Só que a gente precisa vender mais, nós precisamos vender pelo menos o salário mínimo. Então eu fiz aí uma sequência de podcast para vocês, aonde eu fiz vocês refletirem. Quem não assistiu, volta lá no podcast número 1, porque é um projeto para trazer conhecimento para vocês, reflexão, de maneira que vocês possam crescer, tá? Crescer nas vendas. Porque sempre que se fabrica e produz algo, venda está envolvida. Então vamos entrar dentro do, da recapitulação do podcast, né? Eu falei que nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, temos que estar sempre trabalhando, né? Eu falei para vocês fugirem do laço da inveja. Então eu vou refletir sobre um assunto. Não olha muito o trabalho da outra. Muitas das vezes você está lá no Instagram, a pessoa falando vendendo, vendendo, vendendo. Cara, seja esperto. Analisa. Às vezes a foto de uma produção que a pessoa coloca é a mesma foto da outra produção. A pessoa não está vendendo tanto quanto ela fala que está vendendo. Está todo mundo sobrevivendo mesmo. Então fuja do laço da inveja, para de olhar muito em volta do que as pessoas têm e passa a correr atrás do que você tem. Inclusive, eu escutei tanto essa frase que é legal colocar para vocês o seguinte: ser melhor como pessoa não é você ser melhor que a outra pessoa. É você sempre ser melhor do que você foi ontem. É hoje você ser melhor do que você foi ontem. É estar sempre em constante mudança, melhora, conhecimento para sua prosperidade. Então fuja do laço da inveja, que isso acaba com qualquer um, tá? Então eu peguei, fui lá pro podcast, fui pro 2, 3, porque virou uma bagunça aqui, olha só, aí o 2 foi lá para o outro lado, depois veio o 3, eu vou organizar, que isso aqui é o que está no livro, é o que está no... Esqueci o nome, gente. Audiobook? Não, não é audiobook. Esqueci o nome. Mas daqui a pouco vem na minha mente, aí eu falo. Aí no podcast 4, eu, para valorizar o trabalho de quem produz adesivos de unha, eu viajei, nós fomos lá para Portugal. Pensamos naquelas pessoas que estão lá em Portugal ganhando dinheiro com produção de uma coisa que começou aqui no Brasil, adesivos de unha, né? Valorizar, mostrar quanto que estão ganhando, mostrar que ainda vale a pena você estar produzindo seu adesivo, que as pessoas precisam sim do seu adesivo, tá? Depois eu falei sobre a persistência, o podcast, pulei do 5, tá? Agora eu tô falando do 7 porque tá uma bagunça danada, vou mostrar para vocês aqui, tá? Falei sobre a persistência. Eu falei quanto que você quer ganhar no podcast 5, que era para vocês raciocinarem assim, pô, se eu quero ganhar 3 mil, eu tenho que produzir 6 mil, né? Porque eu vendo pelo menos a metade. Então, pô, quem quer ganhar salário mínimo, gente, não é que você não tem que pensar alto, mas como a gente produz o que vende, pensa baixo. Então, eu cheguei à conta de 6 mil reais, que é quanto que eu quero ganhar, porque eu tenho que produzir 2.400 cartelas. Eu vejo hoje que eu consigo produzir na semana 300 cartelas e bem sofrido. Bem sofrido, que eu tô que nem aquela criança que só quer brincar. Ah, eu brinco no meu quintal, não tem coisa melhor. Brinco com o meu cachorro. Ah, vou dormir de tarde. É, tô assim. Então,
para eu produzir bastante adesivo, se você contar 300 por semana, vai dar o quê? 1.200 por mês, né? Aí coloca no preço, antigamente eu contava meus adesivos como R$ 1. Vou passar fome, né? Não, gente, 1.200 é quase um salário mínimo. Quem trabalha fora, ó, quem trabalha fora e passa pelos descontos do salário mínimo, fica nessa faixa, tá? Desconto em INSS, né? Desconta outras coisas quando vê, mas não é quanto que eu quero ganhar. Não é quanto que eu quero ganhar. Então, eu coloquei o preço base dos meus adesivos a R$ 2,50. Por quê? Porque fazendo pesquisa de mercado e procurando trabalhar em lojas, eu vi que eles ficam satisfeitos em pagar R$ 2,50. Satisfaz vocês, comprando a minha produção, satisfaz a mim. Então, digamos lá, 1.000 adesivos, R$ 2,50, 2.500, chega a quase 3. Então, chega na média do que eu quero ganhar. Porque a conta que eu coloquei, 6.000, eu tenho que produzir 2.400 adesivos. Haja mão, haja vista, haja tempo, né? Haja sacrifício. Mas tem meninas que produzem isso, gente. Tem meninas que produzem 100 cartelas por dia, de boa. Vou dizer que são mais novas que eu? Não, acho que não tem a ver com a idade. Eu acho que tem a ver com objetivos, né? A minha visão de vida hoje, ela mudou. Eu já não preciso tanto quanto. Eu não tenho mais que pagar a faculdade, então eu não preciso de ralar tanto. Diz que isso é pensamento de pobre, né? Estudando sobre isso, sobre prosperidade, vendas. Mas hoje estão falando muito sobre enriquecimento. Eu olho para o passado, olho para a Bíblia, e nem todo mundo, não tem, é uma utopia achar que numa sociedade todos vão ser ricos. Se eu pudesse escolher, eu seria rica. Mas como eu não gosto muito de trabalhar, né, principalmente para os outros, então eu acho que eu nunca serei rica. Mas eu quero ter minha média de salário, que eu possa ter uma vida tranquila. Estou correndo atrás. Então, gente, é até a questão de eu ficar raciocinando. É sobre vendas, né? Espera aí que eu coloquei para vocês as estratégias de vendas que servem para qualquer coisa, a recapitulação. Estratégias de vendas. Então você quer vender? Vamos botar as estratégias de vendas. Eu falei para vocês vários meios que vocês podem utilizar. Hoje o mundo é digital, não tem como você ser conhecido se você não estiver na internet. Inclusive as pessoas confiam de comprar de você olhando o seu Instagram, tá? Olhando a sua página no Face, um canal no YouTube. Aconselhei todas as meninas que compraram e aprenderam a fazer adesivo comigo a ter sim um canal no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Você sabe que as coisas mudam, né? As coisas mudam, as ondas não são iguais. Se você não aproveitou aquela onda, vem outra e você tem que se adaptar a ela. Então você tem que estudar o mar. O mar é a sociedade, você está vendendo um produto, você tem que estudar esse mar. Então, eu falei sobre esteja preparado, tá? Podcast número 9, falei para vocês sobre minha breve história, tal. Aí depois eu falei sobre o mito, porque, será que eu vou vender mais se eu tiver cartela com 5 pares, cartelão, cartela com 3 pares? Eu atualmente trabalho com todas as cartelas, tá bom? E percebo que aumentou muito as minhas vendas eu ter essa variedade. No podcast número 10, como controlar suas finanças na hora de comprar os produtos para a produção. No podcast número 11, nós vamos falar, deixa eu ver quanto tempo foi. Foi 18 minutos, então acho que vai bater direitinho. Então, olha só, gente. Eu vou usar o rei Salomão como uma parábola para a gente entender os princípios das vendas. Porque foi uma grande sacada que eu tive. Tem 2 semanas que eu estou estudando a Bíblia direto. Tá? Eu estou botando lá Novo Testamento, Velho Testamento. Eu fico ouvindo, extraindo os profetas, os juízes, para poder entender, analisar, ver se a minha visão mudou de quando eu era infante, adolescente, jovem adulta. Aí um tempo eu fiquei afastada dos estudos da Bíblia. Então, como eu tenho vontade de fazer teologia, estou pensando se estão me chamando. Como eu tenho vontade de fazer teologia, eu preferi pegar a visão geral da Bíblia. E aí eu vou falar sobre o rei Salomão. Se chamar de novo, eu vou lá atender. Então tá bom. Tá, estão me chamando.
Então daqui a pouco eu volto, gente. Conectado, né? Ainda bem que eu lembrei. Então, vou falar tudo de novo. Gostaram aqui do cenário? Eu, sei lá, eu fico mais à vontade assim, coluna fica bem. E agora com o microfone fica melhor a gravação. Aí eu tô falando pra vocês que eu tenho uma pena de furar minha parede e fico procurando um quadro especial, um que seja proporcional ao tamanho do sofá, né? A gente quer botar as coisas em harmonia. Só que me faz mal, gente, eu tenho um problema sério. Eu sou bagunceira, mas eu não gosto de bagunça. Me faz mal. A minha mesa fica aquela bagunçada mesmo. Sento lá, pinto e fico triste, que eu preciso de um expositor maior para botar as coisas, mas nesse que você vai, preciso, preciso mesmo, né? A gente raciocina e fala, não, não vou gastar. Então vamos voltar lá. História de Salomão. A história de Salomão é linda, mas eu quero focar numa coisa. Todo mundo sabe que o rei Salomão construiu um templo, né? Ele construiu um templo enorme para adoração do povo de Deus. Todo mundo sabe que quando Deus ofereceu um presente a Salomão e ele poderia escolher, Salomão escolheu sabedoria. E Deus disse que junto com a sabedoria, já que ele não pediu riqueza, daria riqueza também. Olha que interessante. Estudando a Bíblia, de uma visão mais, como é que eu posso dizer, laica, não é de religião, é só o estudo da Bíblia, um canal do YouTube que tem. Eu aprendi uma coisa que eu não tinha me atentado enquanto eu era criança. Como é que foi que rei Salomão conseguiu as riquezas, né? Diz que ele foi o homem mais rico que já existiu na Terra. Que ele não era nem milionário e nem bilionário, ele era trilionário. Olha que interessante. Ele era tão rico em dinheiro, bens, suas riquezas eram tão plenas e prósperas, né? Porque não ficam paradas lá, elas cresciam, que a rainha de Sabá, que era uma rainha muito conhecida da época, que também era muito abastada, ela deu de presente para o rei Salomão, em função das coisas que ela aprendeu com ele, muitas riquezas, muitos ouros e outras coisas mais. Vocês entendam, né? Todo mundo fala que dinheiro atrai dinheiro. Eu acredito nisso. Quando as pessoas fazem aquela propaganda do zero, você consegue. Gente, às vezes eu até falo isso, né? Mas quando fala do zero, não está falando de dinheiro, não. Está falando de conhecimento. Porque o zero não produz nada. Nada, não produz nada. A gente tem que ter algo para começar, né? Então, como é que começou essa história de riqueza? Como é que Salomão enriqueceu o reino dele? E aí, gente, eu aprendi que o rei Salomão, dentro de todas as atividades que ele tinha, né? Vamos lá pensar, né? Extraía minérios, ele tinha lá os tributos que colhia do povo, do seu reinado, né? Ele tinha muitas coisas. Mas ele tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que eu falei, cara, eu tenho que falar isso no podcast. E o rei Salomão, ele foi um dos primeiros a extrair sal. Imagina, tem noção que era o sal que ele extraía do mar